secular nos mostra um grande homem que com 16 anos ele fundou uma cidade. A história secular nos mostra que um homem com 16 anos, quando seu pai saía para as batalhas, ele dominava um império todinho. Depois da morte de seu pai, com 20 anos esse homem começa a conquistar todo, além do império de seu pai, que ele estava organizando e mandando em tudo, ele começa a romper barreiras. A história secular nos mostra que esse homem, a história secular, né? Não a Bíblia, a história secular nos mostra que esse homem foi um homem muito valente, com apenas 1,52 m de altura. Qual é o seu tamanho? 1,5 m. Imagina. Isso que ser valente assim. 1,5 m de altura, um homem conquistou todo o Oriente Médio ali e foi conquistando mais outros países. Acontece que a história secular nos mostra que esse homem, quando estava entre 32 anos e entre os 33 anos, ele morre de uma febre amarela ou malária. Não consegue se identificar ainda qual seria o tipo de morte. Mas foi com uma febre muito alta, que os médicos da época não puderam curá-lo ali. Mas a história secular nos mostra que ele não tinha descendentes para continuar a história. A história secular nos mostra que ele tinha 4 generais fortes e que o seu reino foi dividido em 4 generais. Só que desses 4 generais, 2 ficaram muito fortes e eles acabaram dividindo este reino em um reino do sul e o reino do norte. E a história secular nos mostra que o reino do sul e o reino do norte se uniram pelo casamento. E a história secular nos mostra. Acontece que tudo isso foi acontecendo. Eu não sei se eles copiaram do livro de Daniel capítulo 11, tudo que estava acontecendo. Acho que eles devem ter lido ali, porque a história secular, ela acontece exatamente como está escrito em Daniel capítulo 11. Aquilo em que Deus havia revelado para Daniel, que aconteceria na história, começou-se a acontecer. E acontece que esse jovem homem da Macedônia, ele gostava muito da Grécia. E ele começou a conquistar o mundo para o reinado grego. E depois do reinado persa, veio-se então o reinado da Grécia, o reinado do Império Grego. Lembra que o Dario III, vamos falar assim, Dario III, ele foi lutar contra a Grécia e perdeu, porque quem conquistou esse reinado foi Alexandre o Grande. Então o terceiro reinado, que tem o seu abdômen e as suas coxas de bronze, que a Bíblia nos mostra, que haveria de ser o terceiro reinado depois do reinado de Nabucodonosor, a Bíblia é muito clara e nós podemos comparar muito claramente com a história que nós podemos verificar que o Império Grego, ele foi conquistado por Alexandre o Grande em 330 a.C. Pena que ele morreu muito cedo, ele ficou apenas 12 anos, falar 13 anos de império, muito organizado. Então, tudo que a Bíblia tudo que Deus havia mostrado ao rei Nabucodonosor e a sua interpretação a Daniel, ela se cumpriu fielmente em nossa história. Fielmente ela vem se cumprindo em nossa história. Quando Alexandre o Grande ele faleceu, Alexandre Magno, né? Não conseguia ninguém com as capacidades que ele tinha de domínio, de guerra. A história mostra que ele sabia lutar várias artes marciais, que ele sabia domar qualquer tipo de cavalo. Ele tinha uma inteligência de estratégia de guerra absurda. A história mostra que ele tinha uma inteligência absurda. Sua voz de comando era absurda. Gigantes não conseguiam lutar contra ele. Então assim que ele morreu, não conseguiu achar ninguém que pudesse colocar na história no lugar dele. E rapidamente o seu império ele começou a ser desfeito. Mas até aqui nós podemos perceber que a Bíblia vem nos mostrando que o reinado, a cabeça de ouro seria o reinado de Nabucodonosor. O peito de prata seria o reinado persa. O abdômen de bronze e suas coxas de bronze seriam o reinado do Império Grego. Por que as coxas teriam de bronze também? A Bíblia, Deus estava mostrando a Daniel que este reinado de Alexandre o Grande, ele seria depois subdividido em 2. A história mostra que ele foi em 4 e logo depois o reinado do norte e o reinado do sul, eles fizeram o quê? Um só reinado. Então por isso que se estende até as coxas, mostrando que um reinado muito forte. Quem já fez voleibol aqui? Por exemplo, uma pessoa que joga voleibol, se ele não tiver um bom abdominal, ele não consegue saltar. Se ele não tiver um abdominal muito resistente, ele não consegue mover rapidamente as suas pernas.
Um abdominal muito bem resistente na vida de um ser humano, ele coordena totalmente o equilíbrio do ser humano. E a sua impulsão, a sua força. Então, a força daquele homem, ele se estenderia pelas coxas em 2 reinos. Então, até nisso, Deus ele mostrou para Daniel como seria o reinado. Mas veio então um próximo reinado. Vamos ver o que a Bíblia fala desse reinado, por favor. Versículo 40 fala assim, de Daniel. E o 4º reino será forte como ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Muito bem. Quando Alexandre o Grande faleceu e o seu reinado, o Império Grego, estava se desfazendo, começou a aparecer então um outro reinado na história. E se você prestar atenção na Bíblia, no livro de Daniel, a Bíblia fala assim: ó rei, tu és a cabeça. Depois de ti haverá um outro reinado, o 2º reinado inferior. Depois de ti haverá um 3º reinado de bronze. Mas a Bíblia dá mais ênfase ao reinado do 4º reinado. Ela explica como será o 4º reinado. Será um reinado com ferro, que esmiuça e tal. Ela dá ênfase ao 4º reinado. Por que a Bíblia dá ênfase ao 4º reinado? É necessário você e eu entendermos muito bem sobre o 4º reinado, para podermos entender o restante da profecia que Deus revela a Daniel. Então, o 4º reinado, a história secular nos mostra que ele provavelmente tenha começado em 27 a.C., como império. Mas, há cerca de 200 anos antes de Cristo, esse império, ele era uma república. Ele era uma república, a República Romana. A história secular nos mostra que, de 200 anos antes de Cristo, Roma tinha aproximadamente 4 milhões de pessoas. Em 27 depois de Cristo, Roma já tinha 60 milhões de pessoas. Em 200 anos antes de Cristo, Roma tinha 1,5% da população mundial. Em 27 antes de Cristo, Roma já tinha 25% da população mundial. Isso nos mostra que Roma já era um grande poder, tanto administrativo, governamental, exército. 25% da população estava concentrada em Roma. Imagina só. Alguns historiadores dizem que o Império Romano começou mesmo em 14 depois de Cristo. É pouco provável essa situação, tá? Isso são poucos historiadores, cerca de 10%, 15% dos historiadores. Isso porque César Augusto, Augusto César, ele não aceitava ser chamado de imperador. Ele falava, não me chama de imperador, não, sou apenas um governante e tal. Então, por isso que, quando Tibério assumiu, ele falou, eu sou um imperador. Então, por isso que alguns historiadores dizem que o Império Romano começou em 14 depois de Cristo. Mas vamos ficar com o que a maioria dos historiadores pensam, e eu também penso, em 27 antes de Cristo, tá bom? Então, por que nós vamos ficar com o Império Romano? Pelo seguinte motivo. O Império Romano, depois que o Império Grego se desfez, ele rapidamente te mostrei que ele conquistou uma grande parte da economia mundial. Só que ele não ficou apenas ali em Roma, na Itália. Ele começou a crescer. Ele começou a conquistar outros países. E o Império Romano ele se tornou muito forte. E ele regia com vara de ferro. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra, Alex Bruno, por favor.